Então, só para dizer para vocês que se tiverem algum problema ao realizar a prova, Rafael já fez e Lucas já fez. Já fizeram as duas, Hugo? Se vocês tiverem algum problema na realização da prova, vocês me avisem, tá? E se o resultado sair baixo, não se preocupem inicialmente, porque tem algumas questões que sou eu que vou corrigir. Então, o resultado real, ele só sai depois que eu corrigir as questões todas, tá? Então, tá bom, acharam fácil, difícil, tranquilo? Deem aí as opiniões. Quero ver depois se vocês vão preferir prova em sala ou prova em casa. Bom, enquanto vocês digitam aí, peguem o livro de literatura na página 32. Nós vamos começar dali, vamos dando uma folheada até o final, tá bom? É a última revisão. E aí, nós, semana que vem, começaremos já com o conteúdo do segundo bimestre. Aí vocês podem já pegar os livros do segundo bimestre para a próxima semana, ok? Então, vamos lá. Ninguém respondeu se é mais fácil prova online ou prova presencial aí? Rafael e Hugo, respondam aí o que vocês acharam. Tiraram 10 na prova online? Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu consigo melhorar a imagem. Ah, ok, estou descobrindo coisas. Mais fácil em casa, com consulta também, né? Aí fica muito bom. O Rafael achou mais fácil, vamos ver. O Hugo e a Lívia estão digitando. Enquanto isso, nós vamos começar ali da página 33. Não apareceu nenhum resultado. Provavelmente, Lívia, porque tem muitas questões para eu corrigir ainda. Às vezes ele só diz a quantidade de acertos que você teve. Então, semana que vem vocês vão conseguir ver o resultado. Tá, beleza. Então, vocês estão sem saber se foram bem ou não. Mais um cansativo online. Tirou 0, Lucas? Que isso? É porque eu não corrigi ainda, fica tranquilo, depois a gente vê. Semana que vem vocês vão ficar sabendo os resultados, então. Então, assim, se vocês estão tranquilos, tudo bem, tá? Essa aula é só uma revisão ainda do conteúdo de literatura para quem não fez a prova, certo? Conteúdo novo a partir da semana que vem. Enquanto o Pedro digita, nós vamos vendo aqui. Vocês devem lembrar a diferença entre verso e prosa. Vocês lembram o que é verso, o que é prosa? Um texto em versos, ele tem a divisão, né, da poesia. Cada linha é um verso. Já o texto em prosa, ele não tem essa divisão. Ele vai até o final da linha, ele não tem preocupação com métrica nem com rimas. Então, os livros que nós lemos geralmente são em prosa, né, que a gente chama prosa. Mas, na página 34, vocês veem que existem alguns textos que são poemas em prosa. A escrita é muito poética, mas ela não tem a métrica de uma poesia. E aí a gente diz que é um poema em prosa. São mais raros, mas existem. Seguindo para a página 41. Estão acompanhando ou estão acordando? Na página 41, nós temos os gêneros poéticos, e esses caem aí na prova, né? Então, quais são os gêneros poéticos? Eles são chamados de gêneros poéticos porque originalmente, antigamente, eles eram todos escritos em forma de poesia, né? Vocês lembram que nós falamos sobre isso. Bom dia, Pedro Castanho. Então, como eles eram escritos em forma de poesia, até para ser mais fácil de as pessoas memorizarem, eles ficaram conhecidos como os gêneros poéticos. E aí nós temos o gênero lírico, que é propriamente a poesia e que fala mais do eu, né? Especialmente antigamente, era muito do eu e dos sentimentos da pessoa. Então, o gênero lírico é mais pessoal e mais sentimental. O gênero épico, o que é? Quem escreve aí que o gênero épico abordava? Alguém está com o som ligado, tá, gente? Cuidem aí para deixar. Pode falar. Personagem abordava espaço-tempo,
Você está falando do gênero épico? Mas tem uma coisa muito importante no gênero épico. A mitologia entra misturada, mas na verdade o que eles queriam era a história dos heróis de um povo. Lembra disso? Foi claro. A história dos heróis de um povo. Às vezes eles misturavam, sim, mitologia no meio, né? Mas especialmente queriam mostrar as histórias heróicas. O gênero dramático. O que é o gênero dramático? Teatro, muito bem. Então, como é que a gente identifica um texto do gênero dramático? Bom dia, Augusto. Pelos diálogos, né, gente? O teatro mais antigo era todo em poesia, depois ele deixa de ser. Mas o que a gente percebe logo de cara que é drama, né, drama nesse sentido, são os diálogos, né, os diálogos o tempo todo. Aí, Augusto. Vamos lá. Página 47, prosa de ficção. E aí nós temos os vários tipos, e eu coloquei isso na prova também para vocês identificarem os textos. Então, o primeiro tipo, aí, por exemplo, prosa de ficção, é porque já começa a ser tudo escrito em prosa, né? Eles não precisavam mais escrever em forma de poesia, já existia escrita, as pessoas já tinham a leitura mais facilmente, então não precisava escrever tudo em poesia para se memorizar. O conto, ele é mais curto, né? Então, na página 48, no texto do conto, no último parágrafo, diz assim: o conto é curto, principalmente se comparado ao romance e à novela. Se organiza em torno de um único conflito, tendo poucos personagens e referências espaciais limitadas. Então, vai ter geralmente um problema, uma questão a ser resolvida. Não vai ter várias, como num livro mais longo. Então, o conto é mais rápido, mais curto. E por que será que ele começou a fazer sucesso? Alguém se arrisca a responder? Porque hoje em dia as pessoas têm menos tempo para ficar lendo. Isso, perfeito. Tem menos tempo e aí elas precisam de coisas curtas e o conto é bem propício para isso. A novela, né? Logo que a gente pensa em novela, a gente pensa nas novelas de televisão, né? Porque hoje em dia a gente lê muito pouco a novela, né? Novela a gente vê mais na televisão. E a novela tem esse estilo na escrita, até que é parecido com o da televisão, porque era dividido em capítulos, assim, bem delimitados, e antigamente eles eram publicados uma vez por mês, depois até uma vez por semana, e não como na televisão, que é um capítulo por dia, né? Mas a gente vê toda essa divisão em capítulos. Não é uma história tão longa como o romance, é mais curta, mas tem uns personagens principais que estão ali, né, em algum conflito principal. Então, tem uma definição aqui no segundo parágrafo do texto novela, que ela tem capítulos, né, esses capítulos diários são da novela televisiva, né, tem uma trama central e um conjunto de tramas paralelas de menor importância. Então, é um mais delimitado, mas também não é tão curto como conto, né? Já fica mais longo. De certa forma, as séries que nós vemos hoje, elas vêm dessa origem da novela. Claro que algumas séries são totalmente independentes, um capítulo do outro. Você não precisa assistir um capítulo para assistir ao outro. Na novela, isso era imprescindível, né? Assim, cada capítulo é uma continuação. Então, se você perdesse um, você perdia uma parte importante da história. Romance. O romance, aqui vocês têm no livro romance moderno. Antigamente, como eu mostrei para vocês, os romances eram muito longos, né? Por isso que quando a gente pega romances antigos para ler, eles chegam a ter 1.500 páginas, esse tipo de volume. Mas é porque as pessoas viviam em outra realidade, né? Sem as mídias que nós temos hoje, sem muitas opções de entretenimento, então a leitura era uma coisa muito importante para eles e era bom que ela ocupasse bastante tempo, né? E aí eles contavam, às vezes, a vida de um personagem do começo até o fim. Então,
e além de vários outros personagens paralelos, tá? Então, claro, modernamente ele é bem mais curto, mas ainda assim você tem ali, ó, como no último parágrafo, maior complexidade dos personagens, do enredo e da organização das ações do tempo. Então, tudo é mais desenvolvido porque é uma história naturalmente mais longa. A crônica, inicialmente, ela contava, era tipo relatos, né? Crônicas, relatos de acontecimentos. Com o tempo, se passou a usar a crônica para se falar sobre coisas do dia a dia, mas com um pensamento crítico. Então, hoje em dia, a crônica existe muito. Eu acho que não é muito do mundo de vocês, mas vocês devem ver os colunistas, os blogs, tudo isso é crônica. A gente consegue ouvir crônicas no rádio, bem curtas, porque são reflexões que partem de coisas do dia a dia. Tanto pode ser de uma notícia, como pode ser de uma coisa banal, tipo a pessoa vai no cabeleireiro e faz uma reflexão sobre isso. Agora, por exemplo, na pandemia, várias crônicas estão refletindo sobre essa questão, tá? Então, no último parágrafo ali do texto crônica, a identidade da crônica está intimamente ligada à expressão de fatos no tempo presente. E aí, na linha de baixo, diz assim: já a crônica literária pode utilizar qualquer tema. Então, pode ser sobre qualquer coisa. Tem crônicas sobre pais e filhos, sobre escolas, sobre conflitos de gerações, sobre tecnologia, sobre tudo. E aí, na penúltima e última linha, diz assim: o cronista parte das situações observadas no cotidiano para criar um texto ao mesmo tempo opinativo e estético. Então, a partir de uma observação do cotidiano, ele pode criar uma história super bela, literária, um texto maravilhoso, mas que parte de uma observação do cotidiano. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Todo mundo em silêncio? Nenhuma. Ok. Então, tá bom. Nós fizemos a lição da página 49 e 50, eu já não me lembro mais se nós lemos esses poemas, porque nós tivemos o período de férias aí. Vocês que têm anotado, fizemos. Então, tá bom. Então, vamos seguir lá para o caderno de atividades. Verso e prosa. Vocês têm um resuminho, né, dos tipos ali, bem bonitinho, dos gêneros poéticos e da prosa de ficção. E aí eu queria ver com vocês o exercício. Tem um texto na página 11. Vocês já estão com o caderno de atividades ou estou indo muito rápido? Vamos dar uma olhadinha assim por cima em alguns exercícios estilo prova, tá? Peguem da página 10 primeiro. Me deem um ok aí que vocês já estão com o livro. Caderno de atividades, literatura, página 10. Pegaram? Estão todos acordados? Vamos lá. No exercício 1, tem um poema do Carlos Drummond de Andrade, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Esse é um poema que ficou famoso dele. Por ser um poema, se eu estivesse classificando ele em gêneros poéticos, qual ele seria? Dos gêneros poéticos, lírico, épico ou dramático. Esse poema faria parte de qual? Vamos lá, estou vendo respostas, vamos. Lírico, perfeito.
Então, quando a gente fala da poesia propriamente dita, é o lírico. Isso. Agora, na página 11, eu tenho um texto que é da prosa, e é da Lígia Fagundes Telles. Só de olhar, assim, eu era mudo e só, pensando que não aborda uma coisa do cotidiano. Que tipo de texto da prosa? Esse aqui seria romance, conto, crônica, novela. O que vocês acham? Crônica? Não, porque a crônica seria baseada no dia a dia. Eu quis dizer que não é, digamos que não fosse baseado em algo do dia a dia, fosse uma história criada por ela. Romance, se ele fosse longo, mas ele não é. O conto, muito bem. Então, assim, olhando pelo tamanho, é claro que está cortado, né? Mas a Lígia Fagundes Telles, ela é autora especialmente de contos, textos mais curtos, né? Não tão complexos como romance e não baseados na realidade. É uma narrativa, uma história criada por ela. Essa pergunta é a 4 da página 12. Então, vocês podem marcar aí. Tá? Exercício 4, página 12, letra C. É que nós deveríamos ter lido, né, para ficar mais fácil. Na página 13, de novo, nós temos um poema. Poema, gênero lírico, né? Beleza, acho que vocês gravaram. Agora, na página 14, nós temos um teatro. É um trecho da peça de Shakespeare, o Hamlet. E aí, qual é o gênero? Gênero dramático, perfeito, isso. Tá tranquilo? Alguns estão escrevendo, sempre que for teatro, dramático. Na página 15, a gente tem mais um teatrinho que chama O Capitalismo Mais Reacionário, tá? É um texto do Milor Fernandes. Então, diz assim: tragédia em um ato. Personagens, o patrão e o empregado. Época, atual. Ato único, empregado. Patrão, eu queria lhe falar seriamente. Há 40 anos que trabalho na empresa e até hoje só cometi um erro. E aí o patrão responde: está bem, meu filho, está bem, mas de agora em diante tome mais cuidado. E acabou a história. Uma história bem curtinha, né? Inicialmente, nós classificaríamos essa como que gênero? Só de olhar assim para a estrutura do texto. Conto? Vocês têm certeza? Não parece uma peça de teatro? Aí, Juliana colocou dramático, né? Dramático. Porque ele está escrito como um teatro mesmo. Curtinho, mas uma peça de teatro. Vocês lembram a diferença entre comédia e tragédia? Deixa eu ver se vocês lembram. Perfeito, Caio. Comédia tinha final feliz, tragédia tinha um final ruim. Então, agora olhem esse texto aí. Por que é uma tragédia? Qual é o final ruim aqui?
Vocês estão respondendo. Ok. Ah, exatamente. O Lucas Macedo foi esperto aqui na interpretação, né? Quando ele diz assim, eu trabalhei a vida inteira e só cometi um erro, ele está, na verdade, se elogiando, esse empregado, né? Ele está querendo mostrar que ele fez um bom trabalho. Só que o patrão só ouviu a parte do erro. O patrão responde com uma bronca e não com um elogio, né? Não com um aumento de salário que talvez o empregado desejasse. Certo? Alguém abriu o microfone para falar? Não? Cuidado aí com o microfone, tá, gente? Tá. Então, na letra A, o que está subentendido no discurso direto do patrão é que ele é um patrão que dá broncas, né? Ele é um patrão rígido, áspero. E aí, por que esse texto pode ser entendido como crítica de costumes? O que ele critica, né? Critica justamente isso, a falta de atenção e compreensão do patrão. A tragédia, e nós estamos na 12, né? A tragédia, no sentido clássico, ela era para ser bem dramática, de causar choro, desespero, para as pessoas ficarem assim, saírem do teatro aliviadas, de tanto colocar os sentimentos para fora. Essa aqui não nos causa tudo isso, né? Então, a tragédia é simplesmente porque ela não tem esse final feliz. Então, a letrada 12, por que apenas esse diálogo poderia caracterizar uma tragédia, segundo o autor? Porque ele está comentando sobre os nossos tempos, né? Sobre a desgraça que é não ser reconhecido por um patrão, certo? Bom dia, Gabriel. Agora, interprete o sentido conotativo da expressão meu filho. Quando o patrão fala meu filho, não é literalmente, né? Lembra, denotativo é o sentido do dicionário. Conotativo é o sentido do figurado. Quando ele chama o empregado de meu filho, não é literalmente. Então, o que isso indica sobre a relação entre eles? O que vocês acham? Vocês gostariam que o patrão chamasse vocês de meu filho? Não, né, Emily? Pois é. Isso indica, quando a pessoa diz assim, pode indicar uma posição de querer comandar, dominar, mandar, né? Aquela ideia do autoritarismo, né? Paternalista. Então, ele está querendo indicar que as relações aí de trabalho talvez sejam assim, né? Alguém que manda e o outro que obedece, e não pessoas que conversam assim tranquilamente. Mais um exemplo aqui, no exercício 13. Não sei se vocês querem ler, mas aí duas pessoas teriam que abrir o microfone. Um fazer o credor e o outro o porteiro. Vocês querem tentar? Não? Todo mundo em silêncio? Ok. Eu tô aqui. Quem é que falou eu? Caio. Caio. Então faz o credor que eu faço o porteiro. Isso, fala, faz a fala. Alguém vai responder? Não? Está, mas não se lhe pode falar agora. Está muito ocupado. Tem gente aí com ele. Um major. E aí termina esse teatrinho, bem rapidinho, né? Primeiro, como é que a gente identifica que é um texto dramático? Qual a característica?
Falas, exatamente, diálogo, perfeito. E aí, até a indicação dos personagens no início da fala, né? Tudo isso ajuda a identificar que é um texto dramático. Então, se em vez de eu perguntar para vocês definirem que gênero é, mas pedir para explicar como que a gente identifica, então essa é a resposta no caso do gênero dramático, né? A questão dos diálogos. Isso, entre parênteses, as informações em parênteses é que se chamam de rubrica, não o diálogo, tá? As informações que são extras na peça de teatro. Ok? Terminamos, gente. Alguma dúvida a mais antes de fazer a prova? Podem falar. Não, Lucas Macedo, não. Lembrando que a prova é até amanhã, 23h59 é o horário marcado, mas é melhor vocês terminarem pelo menos uma hora antes, porque às vezes o sistema fecha e dá uma alterada aí nos relógios, né? Então, não deixem para a última hora, façam com calma, hoje preferencialmente. Nenhuma? Pronto. Diga. Pode repetir a B da 11, por favor? Peraí que eu fechei aqui, deixa eu abrir. B da 11. B da 11. Ah, porque ele critica o comportamento do patrão que só pensa em dinheiro e não escuta os empregados. Nada. Sim, sim. Em gramática, porque hoje a gente está fazendo a revisão de literatura. Mas cai a acentuação, sim. Se vocês tiverem dúvidas de gramática, podem fazer. Não tem problema, podem dizer. E aí, assim, tá até fácil para vocês, porque vocês podem consultar as regras de acentuação no livro, né? Geralmente no caderno de atividades vocês têm um resuminho de tudo que cai na prova. Então é até mais fácil do que memorizar tudo. Mas tem que olhar com calma, identificar a sílaba tônica, né? A separação, para poder identificar qual é a acentuação correta. Mais alguma dúvida? Então, assim, gente, quem tá tranquilo pode sair da aula, não tem problema. Quem tem dúvidas pode ficar e perguntar, tá? Fiquem à vontade. Davi, se tiver alguma dúvida, coloca aí. Estou entrando na hora que está acabando a aula, mas tudo bem. Se alguém tiver mais alguma dúvida, coloque. Se não, vão lá fazer a prova. Aproveitem o tempo para começar a prova. Tchau, Emily. Boa prova. Se não fez ainda. Tchau, boa prova. De nada. Como amanhã não temos aula, bom final de semana para vocês. Acho que não temos, né? Isso, melhor fazer hoje mesmo. Ah, não, nós temos aula amanhã. Tchau, boa prova. Fiz, Pedro. A questão é que eles estavam sobrecarregados lá
Eu acho que ainda não subiu a aula para o YouTube. Deve estar subindo agora. Ontem eu perguntei, então eles estavam colocando as aulas. É muita aula, tá? Não sei se já foi. Se você quiser, tem as videoaulas, né? Que eu mando no roteiro, você pode assistir. Ok? Mas você pode fazer perguntas agora também, se tiver alguma dúvida. Tá, dá uma olhada lá, que ontem não estava, eles estavam ainda colocando. Nada, imagina.